mulheres batistas do Rio Grande do Sul, mulheres batistas do Brasil, mulheres da América Latina, enfim, mulheres desse mundo. Hoje é Natal e nós queremos deixar uma mensagem de Natal. E um dos textos que nós queremos compartilhar com cada uma de vocês se encontra no livro de Lucas, no capítulo 2. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos, quando a palavra do Senhor nos diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz ao seu primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse texto narra o primeiro Natal no livro de Lucas. E em primeiro lugar nós podemos ver que um decreto foi publicado. O que havia planejado na eternidade chegara a hora de acontecer. A plenitude dos tempos havia chegado. O Eterno entraria no tempo e Deus desceria até nós. Lucas, ele identifica o tempo do nascimento de Jesus. Isso aconteceu quando o imperador César Augusto convocou a população do império para um recenseamento. E este recenseamento se deu quando Quirino era governador da Síria. Por ser ele, José, da família de Davi, ele precisou ir até Belém para alistar-se. Deus moveu todo o império para que a profecia se cumprisse, pois morando José e Maria em Nazaré da Galileia, eles precisariam viajar até Belém, onde Jesus haveria de nascer. César Augusto era o imperador, mas quem estava no comando da história era Deus. O Messias deveria ser a semente da mulher, registrado no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Também nós vimos que ele era da tribo de Judá, conforme registrado no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedeceram os povos. Ele era da família de Davi, conforme Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, nascido de uma virgem. Meus amados irmãos, ele teria de nascer em Belém, conforme Miqueias, o capítulo 5, o versículo 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nascido de uma virgem, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel.
Isto prova, a nossa história é a história de Deus, o rolo aberto da profecia. E em segundo lugar, uma viagem necessária. José saiu de Nazaré para as montanhas da Judéia. E Maria foi com ele numa jornada de mais de 120 quilômetros, conforme alguns comentaristas. A viagem deve ter sido difícil para Maria. Imagina no 9º mês de gravidez, enfrentando o calor do dia, a poeira da estrada, a carência de água, a irregularidade na alimentação e a precariedade dos abrigos noturnos. Mas ela precisaria acompanhar José nesta viagem, porque era em Belém que Jesus nasceria, conforme a profecia. E em terceiro lugar, uma manjedoura disponível. A cidade de Belém estava cheia de peregrinos. Não havia sequer uma pensão ou abrigo para acolher o casal nazareno. Os apelos e as preces diante da condição de Maria não foram atendidos. A cidade estava indisponível para Jesus nascer. Não havia para eles lugar nas hospedarias. Segundo um comentarista chamado Hendrickson, ele fala dizendo que o fato de não haver lugar para eles na estalagem não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não fosse hospitaleiro, mas porque a estalagem já estava cheia. Assim também há corações hoje que nunca recebem a Cristo, e isto não porque o odeiam definitivamente, mas simplesmente porque seus corações estão ocupados por pensamentos de riquezas, de honras, prestígios, prazeres, negócios. Não tem lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre a sua vontade, nem desejo de deixar seu caminho para fazer o que lhe agrada. Ali numa manjedoura, um lugar onde animais comiam, Jesus nasceu e foi enfaixado em panos. E essa circunstância, conforme escreve Leon, ele significa solidão, obscuridade, pobreza e rejeição. É contundente quando escreve: com a manjedoura Israel, o povo eleito de Deus, deu as boas-vindas ao Messias. E com a cruz despediu-se dele de forma mais infame. Jesus não nasceu num palácio, mas numa estrebaria, porque ele era o Cordeiro de Deus. A manjedoura era um lugar apropriado, porque Jesus se fez pobre e nasceu numa manjedoura. O Natal é um golpe no orgulho dos poderosos. Nesses dias nós vimos que também há um alvoroço para se comemorar o Natal. Muitos viajam para se encontrar com amigos e com famílias. Mesas lindas são expostas, muita comida, muitos presentes. Devemos comemorar o Natal, mas onde está Jesus? Naquela época, quando César faz o decreto, a cidade estava em alvoroço, todos queriam um lugar. Jesus hoje quer um lugar também. Nas nossas vidas, Ele quer ser o centro da minha vida e da sua vida. Ele quer que festejemos que Ele veio para nos resgatar, para nos libertar, para nos restaurar, para nos curar, para nos salvar. E Ele disse: eu vim para a salvação e eu vou preparar lugar para todos que aceitarem Ele como seu Salvador. E eu quero encerrar dizendo para todas nós que estamos ouvindo essa mensagem: onde está Jesus no seu Natal? Ele quer o melhor na nossa vida.
priorizemos o reino e vivamos para servi-lo. Ele tem poupado as nossas vidas para que acertemos o caminhar. Há um só caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Havia um caminho até chegar em Belém. Há um caminho para chegar na eternidade, e é Jesus. Que Jesus seja o centro sempre da minha vida e da sua vida. E nesse mundo tão conturbado, tão difícil, a nossa morada não é aqui. Priorizemos o reino e vivamos para Ele. Um Feliz Natal.